Ela disse, meu filho morreu. Pastor, meu filho morreu, me disseram que tem um homem aqui que ora e Jesus faz milagre. Minha alma quase saiu do meu corpo. Terminei a oração, abri os olhos, o menino mortinho da cima nos meus braços ainda. E aí, meu amigo, eu tremi da cabeça aos pés. Eu falei, mãe, toma o teu filho, mulher, eu sou profeta, toma o teu filho porque ele vive. Quando ela pegou o menino no braço assim, o menino passou os bracinhos, passou o bracinho no pescoço dela e falou, mamãe, o que aconteceu aí, meu amigo? Seja bem-vindo a mais um Fora do Comum. E o episódio de hoje tá muito fora do comum, porque o meu convidado é muito fora do comum. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ouvir muitas histórias, muitos testemunhos impactantes que vão te deixar de cabelo arrepiado. Mas não para te assustar, mas para você ver o tamanho que é o nosso Deus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado. E indo direto ao ponto, quero chamar aqui meu pastor, meu amigo, um dos pastores da minha igreja, o pastor Arlindo Teodoro. Seja bem-vindo, pastorzão. Obrigado, Ale. Alegria poder estar aqui nesse podcast poderoso, né? Que trata as coisas sobrenaturais de Deus, aquilo que está fora do padrão, né? Fora da caixa. E eu gosto muito de viver fora da caixa, porque Deus vive fora da caixa, né? As pessoas dizem assim, eu para acreditar nisso tem que estar nas Escrituras. Não, eu acredito além das Escrituras, porque Deus é infinito e é impossível você prender Deus em 31.173 versículos. Então Deus não pode estar preso nem pelas Escrituras, porque Deus é Deus o tempo todo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz de receber o senhor. E, bom, eu fiquei conhecendo o senhor através do meu pastor e ele contou muitas histórias de quando vocês eram mais jovens e tal, de como Deus te usava já na juventude. Ele até, inclusive, contou sobre uma vez que o senhor pegou um carro. Foi a primeira viagem que a gente foi fazer junto, né? Aliás, eu era jovem, né? Ele era quase criança ainda, né? Entendi. Porque ele acho que estava com 15 anos nessa época, uma coisa assim. E eu devia estar com os meus 26 para 27 anos. E eu vim pregar aqui no Paraná, se eu não me engano, na cidade de Barracão. E ele foi, junto com o rapaz, me pegar aqui em Foz do Iguaçu, para ir para lá para Barracão. E no meio do caminho, o carro quebrou. O pneu quebrou e o rapaz não tinha macaco. Aí o cara tá preocupado. Falei, não, rapaz, fica tranquilo aí. Peguei do lado assim do carro. Falei, Deus, me dá força de sanção. E suspendi o lado do carro e ele trocou o pneu. Você já viu como é que vai ser esse podcast aqui hoje. Mas caramba, eu não tenho força de mandar eu repetir, eu não consigo não. Ali foi a força de sanção. Foi sobrenatural mesmo. Foi sobrenatural. Jesus. E como que começou essa questão do Senhor te usar assim na terra? Porque o Senhor é muito usado em cura, milagres. Quando que começou isso? Na verdade, meu ministério ficou marcado com isso, né? Eu tentei tirar essa marca do meu ministério, porque eu sou pregador também, e às vezes, todas as vezes que eu sofri muito, que eu fui muito perseguido, é por causa dos milagres. A incompreensão, porque a Bíblia diz que a fé não é de todos, né? Bom, as pessoas sempre querem saber isso, mas não começou no púlpito. Quando me converti, meu pai me expulsou de casa, história é longa, não vou detalhar, e eu fui morar numa igreja. Então eu abandonei tudo e fui morar dentro da igreja. Eu dormia em cima dos bancos da igreja. E ali aconteceu com 19 dias de crente o meu primeiro arrebatamento de espírito. Jesus me arrebatou, me levou no seio de Abraão, aquele lugar onde Rico e Lázaro foram. Eu posso dizer que é bíblico porque eu tive lá. Jesus me levou lá. E o Senhor desceu numa nuvem e falou que eu ia pregar para as nações. Só que eu não sabia nenhum versículo bíblico ainda, eu era um novo convertido. E aí eu comecei a evangelizar os hospitais. Todo dia eu ia no hospital visitar os doentes e pregar o evangelho. E ali eu comecei a orar por um aqui, por outro ali. E, na verdade, esse ministério começou ali, dentro do hospital. Eu sempre digo para as pessoas, se você quer ser usado por Deus, os dons são ferramenta. Deus não pode dar ferramenta para quem não está trabalhando. Exato. É que hoje tem muita gente querendo púlpito, querendo holofote. E o dom é dado lá nos bastidores. É quando você se apresenta para Deus atrás das cortinas que Deus entrega os dons para te colocar à frente do palco.
Legal. E aí, 19 anos e o senhor já começou a orar nos hospitais? 19 anos eu comecei, eu evangelizava todo dia, né? Eu evangelizava todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Terça e quinta e sábado e domingo tinha culto na minha igreja, então o meu pastor não deixava eu evangelizar os hospitais. Ele falou assim, ó, evangelizar, já que você quer evangelizar, então tem que seguir a ordem de Jesus. Você começa por Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, dia de culto, você evangeliza aqui. E aí, dia de culto, eu batia palma. Igual o testemunho de Jeová, nas casas, de casa em casa, não tem uma casa do meu bairro que eu não entrei. Eu entrei em todas elas. Em todas as casas do meu bairro, eu bati palma e entrei. Todas elas eu entrei e preguei o evangelho. E levava as pessoas para a igreja. E ali eu orava também. E ali começou a manifestar demônio, e o expulsar demônio, começou a aparecer pessoa doente, eu orar e Jesus curar. Mas como que foi essa questão? Porque, por exemplo, se eu era um novo convertido ali, 19 anos, e aí de repente foi orar numa casa e aí uma pessoa ficou endemoniada. Como, assim, o senhor já sabia o que fazer? Como que foi a questão da experiência que o senhor foi Bom, aderindo? assim, eu comecei a evangelizar, na verdade, já com uns 6 meses de crente, por aí, né? Uhum. Aí eu já tinha uns 6 meses de crente, era rasinho ainda, mas já tinha uns 6 meses de crente. E o meu pastor era muito usado por Deus e muito ousado. Então eu via muito, eu aprendia muito com ele e eu orava muito. Eu orava tanto, e jejuava tanto que o meu pastor me pediu para eu parar de jejuar, porque ele ficou com medo de eu ficar doente. Então a minha vida era só oração e jejum. Eu botava o joelho no chão assim, orava 12 horas de joelho, sem tirar o joelho do chão, sem sair do joelho. E aí eu comecei, eu via meu pastor expulsando demônio, eu fazia igual o que ele fazia, né? Aleluia. E eu sempre fui muito corajoso, eu nunca fui medroso, não, sabe? Eu sempre fui muito corajoso. Então eu nunca tive medo. Na verdade, eu era louco para um demônio manifestar e eu expulsar ele. No primeiro demônio que eu expulsei, eu fiquei numa alegria sem tamanho. Cheguei lá contando para o meu pastor e falou: não fica contando isso para todo mundo, não. Jesus falando com os discípulos. Eu vi Satanás cair do céu, hein? Exatamente. Então eu queria expulsar demônio. E aí começou assim, começou com coisas menores. Comecei a orar por dor de cabeça que sumia, uma dor nos braços, uma pessoa que tinha uma dificuldade com o braço, eu orava, aí aquela pessoa voltava a mexer o braço. Começou assim com coisas menores até virar operação de maravilhas, porque nós temos na Bíblia os dons de cura, que é um dom de curar os enfermos, e temos a operação de maravilha, que é outro dom. A operação de maravilha é como uma vez que eu estava pregando no Rio de Janeiro, em Campos, nos Goitacazes, e tinha um menino cego que não tinha bolinha preta dos 2 olhos. E essa criança estava chorando, e a esposa do pastor, Zé Aparecido, a pastora Lindaura, ela falou comigo: pastor, olha para aquele menino, porque ele está chorando, porque ele é cego. E eu estava evitando o menino, porque o menino não tinha as bolinhas pretas no olho, então eu não queria orar por ele, né? Minha fé não estava alcançando aquilo ali, né? E aí, o menino estava chorando muito, e aí querendo oração. E ela falou: ora por ele. E aí eu fui lá e orei por ele. Quando eu terminei a oração, eu perguntei ele: e aí, meu filho, você está enxergando? E ele falou: eu estou te enxergando. E aí fizemos todos os testes no menino, o menino estava enxergando e não tinha bolinha preta nos olhos. Ele não tinha a íris do olho. Estava enxergando sem a íris. Caraca. É incrível isso aí. Foi um dos maiores milagres que eu já vi Deus fazer. Isso é a Operação de Maravilhas. 1 ano depois, ou 2 anos depois, eu voltei lá para pregar, fazer outra campanha de milagres, e o pai levou o menino. O menino já estava com a íris nos olhos, e ele disse: pastor, nasceu uma bolinha preta, assim, um cisquinho preto. Ele foi crescendo, tomou conta do olho do menino e Deus formou a íris do olho do menino. É coisa extraordinária. Caramba, cara, que doideira. Esse aí foi um dos primeiros, assim, que foi uau, que foi, caraca, Deus me usa. Então, assim. Esse aí eu já tinha bastante experiência. Já estava ousado. Eu já estava ousado, aí eu já era muito conhecido, já estava viajando. Mas esse foi um milagre que marcou. Nesse evento teve 2 milagres que marcou muito. Esse foi um, e o outro foi um rapaz aleijado que estava amarrado na cadeira de roda. E ele não era só paralítico, ele era aleijado, né? Essa pessoa que tem deformidade, né? Tetraplégico, né? Tetraplégico, mas assim, as pernas deformadas, o corpo deformado, né? Aí eu estava pregando e eu nem orei por ele. Eu estava pregando e geralmente nas minhas cruzadas de milagre sempre
faz aquela fila de cadeira de roda assim, os doentes sendo colocados, né? E eu estava pregando ainda na fase da pregação, e ele começou a se assim, agitar, e aí ele começou a querer tirar a cinta que estava prendendo ele, e eu vi que ele queria andar, e aí eu falei, irmãos, solta esse rapaz que ele quer andar, solta ele que ele quer andar, ele tem fé para andar e ele quer andar. E aí os ossos dele começaram a estralar, e aí a perna dele se endireitou, e ele levantou e veio andando meio errático, né? Porque é diferente de um paralítico que ficou paralítico, porque ninguém nasce sabendo andar, todos nós aprendemos a andar. Então um paralítico que nunca andou, ele também tem que aprender a andar como todo mundo. E aí ele veio assim, meio que os irmãos seguravam, não pode soltar, é que ele está aprendendo a andar. Aí ele veio andando assim, cada passo que ele dava, ele firmava mais o corpo, veio, subiu no púlpito, me deu um abraço e falou comigo assim, aqui no meu ouvido assim, obrigado, pastor. Esse também, e foi no mesmo dia, esses 2 milagres, na mesma noite, foi uma coisa maravilhosa. Legal. O senhor falou uma coisa bem interessante aí. O senhor falou, solta ele porque ele já tem fé para andar. O que significa que existem pessoas que não acessam o milagre porque não tem fé, que não depende do senhor, né? Sem a fé, ninguém... Tiago disse no capítulo 1 do livro de Tiago, né? Ele disse, se alguém pede a Deus, peça sem duvidar, porque o que pede e duvida é semelhante às ondas do mar, que são lançadas de uma para outra parte. E não pense tal homem que receberá alguma coisa da parte de Deus. Ou seja, quem pede duvida não recebe. A prova disso é Pedro andando sobre as águas, quando o vento sopra e ele sente medo, porque a fé é medo. Você fala com um paralítico, levanta e anda, mas ele tem medo de cair. Sim, fé é o contrário de medo. E a fé é o contrário de medo. Um antagônico com o outro. Então, quando a pessoa tem fé, ele não teme, ele vai. Quando o camarada tem essa fé, o milagre é impossível de não acontecer. E esse rapaz, você vê, eu não estava nem orando, e ele já estava querendo se soltar, ele não conseguia, porque ele era paralítico das mãos, dos pés, então ele tentava fazer assim para tirar. E quando eu percebi aquilo, eu simplesmente liberei ele para andar. Na verdade, eu não curei aquele rapaz em nome de Jesus. Ele se curou com a fé dele. Caraca. E teve vezes que pessoas não foram curadas? Já bastante. Porque uma coisa que tem que ficar claro é que homem nenhum tem o poder de curar. Nós temos o dom que Deus deu. Mas esse dom não é administrado por nós. Ele é administrado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, já pensou se eu tivesse o poder de curar? Eu ia fazer muita besteira. Eu ia curar muita gente que não pode ser curada. Porque tem pessoas que Deus está tratando a vida deles. E um dos caminhos que Deus está utilizando para chegar ao coração dessa pessoa, para que ela se converta, é a enfermidade, é um câncer, é uma paralisia. Essa pessoa bateu um carro, foi para a cadeira de roda, e Deus está trabalhando essa pessoa para que ela se converta, ela se arrependa, ela quebre o orgulho dela, né? E aí, se você chega ali e ora e Jesus cura, você atrapalhou todo o trabalho do Espírito Santo, todo o trabalho de Deus. Então, essa pessoa Deus não vai curar. Isso já aconteceu comigo. E também tem aquela pessoa que ela tem o dia e a hora para ser curada. E se não for o dia e a hora dela ser curada, ninguém vai conseguir orar e curar essa pessoa. Por exemplo disso, o cego de nascença. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele nasceu assim para que hoje se manifestasse a glória de Deus. Imagina, o homem nasceu cego com o propósito de ficar 38 anos cego para no dia certo, na hora certa, Jesus passar ali e curar aquele homem. Então Deus tem esse segredo. Às vezes, não é só questão de fé. Às vezes Deus não pode curar, porque a cura vai trabalhar. Só um exemplo, eu tive num congresso e tinha 4 paralíticos na cadeira de roda. E o primeiro que eu orei, e eu sempre puxo. Eu tomo pela mão e puxo, levanto e ando e grito com a pessoa, que a pessoa está com medo, eu grito, a minha mulher fala assim, você não pode gritar. Eu falei, posso, eu sou profeta, se eu não gritar com ela, ela não anda, eu tenho que despertar a fé nela. Porque a pessoa está cheia de medo, então eu quero que ela fique com medo do meu grito e obedeça o que eu estou falando, porque eu estou cheio de fé e ela não está alcançando. Então eu tomo pela mão e grito, quando é preciso eu grito. Então eu puxei o primeiro, disse assim, puxei o primeiro, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando eu puxei, ele caiu de cara no chão, assim, caiu de
cara da cadeira de roda. Não andou, caiu de cara. Caraca. Mas eu não me intimidei, porque eu sei que quem faz o milagre é Jesus. E uma coisa que eu aprendi é, se quando Jesus cura, a glória não é minha, se ele não cura, por que a vergonha é minha? Não tem vergonha. Eu não curo, quem cura é Jesus. Agora, como é que eu vou saber se Jesus vai curar um paralítico? Só orando por ele. Se eu não orar por ele, eu não sei se vai curar. Então seria lindo demais se Jesus falasse, meu filho, esse aí você ora que eu vou curar. Então não precisa de fé. Ele mandava, eu orava. É por isso que fé o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Então eu cheguei lá e ele caiu no chão. E eu falei, coloca ele na cadeira que esse aí Jesus não quer curar, não. E fui nos outros 3. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Os outros 3 saíram andando e foram embora, deixaram a cadeira de roda e foram embora para casa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu saí do evento para ir, parei no estacionamento. Quando eu entrei no estacionamento, que eu fui entrar no carro que ia me levar para o hotel, eles estavam colocando esse paralítico dentro do carro. E aí eu escutei ele falar, que pena, eu achei que eu ia pular o carnaval esse ano. Aí o Espírito Santo falou, tá vendo aí por que eu não curei? Então, qual era o propósito que estava no coração dele? Pular o carnaval. Então, tem todos esses mistérios. Pois sabe, Ale? Deus sabe de todas as coisas que a gente não vê. Então, quando você ora por alguém, se não curar, não fique decepcionado, não fique triste. Você não pode prometer cura. Eu nunca prometi cura a ninguém. Mas já vi paralíticos andar sem números, cegos enxergar sem números, mudos e surdos ouvir falar sem número. Já vi mortos ressuscitar, 3 vezes orei por mortos que ressuscitaram. E já orei por um monte de gente que Jesus não curou. Não tem trauma, porque eu não engano ninguém. Eu sempre digo, eu sou o jumentinho que leva Jesus. O jumento não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Quem tá em cima. Caramba, e o senhor orou então por 3 mortos que ressuscitaram. Orei. Como que foi essa experiência? Porque um dos desejos do meu coração é um de orar e uma pessoa ressuscitar. Já orei também por um outro que não ressuscitou também. A esposa de um amigo meu morreu e eu fui lá e orei com fé, orei, ordenei que levantasse, mas não levantou não. Deus sabe todas as coisas, né? E eu já vim evangelizando ela está com Jesus e ele precisava se converter, né? Então, acho que Deus queria dar ele aquela perda para poder ele balançar para o evangelho. Entendi. Mas eu orei. Um que assim, muito me tocou, muito me impressionou, aconteceu lá no Rio, sua terra. Eu estava num ginásio, pregando no Rio de Janeiro, num ginásio, e de repente, no meio do culto, assim, do evento, muita gente, umas 10 mil pessoas no ginásio, entra uma mulher correndo com um filho morto no colo, vai lá em cima do púlpito e para o culto todinho e gritando, chorando. Ela disse, meu filho morreu, pastor, meu filho morreu, me disseram que tem um homem aqui que ora e Jesus faz milagre. Aí eu fiquei numa situação assim, minha alma quase saiu do meu corpo. Porque, primeiro que eu nunca tinha, até então ainda não tinha essa experiência de orar para uma pessoa morta. E eu fiquei numa saia muito justa, né? Porque o ginásio silenciou. Se passasse um mosquito, todo mundo escutava. Todo mundo olhando para mim para ver o que ia acontecer. E a mulher com o filho morto e eu ali com o microfone e ela falando, tem um profeta aqui que ora e Jesus cura e eu trouxe meu filho morto. E o menino tinha morrido afogado. E o menino estava assim com os braços caídos assim no colo dela, era uma criança de uns 8 anos, mais ou menos de 6 a 8 anos. E eu não tinha o que fazer, né? Minha vontade era correr, mas... eu não tinha o que fazer. Peguei o menino, levantei e orei. Aí fiz aquela oração bem pentecostal mesmo, bem forte, que a gente chama de oração forte. Amantíssimo Deus, soberano Senhor, ó poderoso Deus, Senhor, dos vivos e dos mortos, em nome de Jesus, eu invoco agora o poder eterno e soberano daquele que vive e reina, que venceu a morte. Ó morte, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Ó vida, espírito de vida, entre de volta nesse menino. Abri os olhos. Aí fiquei sem saber o que fazer, fechei meus olhos. Aí o Espírito Santo falou suavemente comigo assim, em voz audível. Fizeste tudo errado, meu servo.
porque eu fiz uma oração teatral, né? Eu fiz uma oração que a gente faz, né? Essa oração pentecostal do Pentecoste, né? Mas não tinha vida, não tinha sinceridade. Na verdade, eu estava fugindo, eu estava sem fé nenhuma, estava com medo da situação, estava numa situação muito... Aí eu mudei a oração, orei baixinho, falei, Deus, tu sabes que eu não tenho capacidade nenhuma. Estou aqui numa situação muito difícil, diante dessa multidão, dessa mulher, dessa criança morta. E o que eu posso fazer? Eu não tenho nada que eu possa fazer que possa socorrer essa criança. Essa mãe trouxe a criança, mas eu não posso ajudar. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa mãe. Eu orei assim, com muita humildade, eu me humilhei. E falei, Senhor, ressuscita essa criança. E aí a criança continuava morta, mas só que mudou algo dentro de mim. Aí eu não estava mais com medo, aqui não tinha aquele medo. Ele desapareceu, entrou uma autoconfiança em mim, uma confiança tão grande, que eu peguei a criança assim, e eu dentro de mim, não tem como explicar, porque isso aí é espiritual, é uma revelação, dentro de mim eu enxergava, eu sabia que aquela criança estava viva, embora meus olhos físicos insistissem em me mostrar ela morta, mas dentro de mim ela estava viva, a fé tinha surgido. Aí eu estendi a criança para a mãe e disse, mulher, pega o teu filho, porque ele vive. Quando eu disse assim, a mãe, obviamente, não quis pegar, porque eu falei, o filho vive e o menino estava morto, né? Ela viu o menino morto, ela se afastou. Quando ela se afastou, deu um grito bem alto. Por isso que eu falei com minha esposa, que eu grito mesmo. Aí, porque a Bíblia diz que Pentecoste tem coisa para se ver e coisa para se ouvir. Pedro disse, varões e irmãos, isso que hoje vedes e ouvis. Então, não tem Pentecoste silencioso. Pentecoste é barulho mesmo, é língua estranha, é poder, é glória. Pentecoste é glória. Se eu não estou nem aí, eu falo língua estranha na rodoviária, no aeroporto, dentro do avião. Se Deus me tomar, eu falo alto. Quem quiser criticar, critique. Eu sou pentecostal. Aí o que acontece? Eu gritei com ela, falei, mãe, toma o teu filho, mulher, eu sou profeta, toma o teu filho porque ele vive. Quando eu gritei assim, ela ficou com medo. E aí ela pegou o menino por causa do meu grito. Quando ela pegou o menino no braço assim, o menino passou os bracinhos, passou o bracinho no pescoço dela e falou, mamãe, o que aconteceu? Aí, meu amigo... Aí Jesus, quem não era batizado com o Espírito Santo, foi todo mundo batizado com o Espírito Santo. Paralítico estava na cadeira de rodas, saiu saltando sozinho. Aí não precisou mais de oração para nada. Jesus tomou conta do culto. E se eu não me engano, foram quase 400 pessoas que aceitaram a Jesus naquela noite. Caraca, 400 pessoas. Glórias a Deus. Meu Deus do céu. E assim, a primeira vez que isso aconteceu de forma grandiosa, o senhor consegue se lembrar? Consigo, que foi uma cega. Aí eu era novo, estava começando a pregar assim, então eu pregava nos cultos, assim, culto de jovens, me chamavam para pregar num culto de juventude, não congresso, não culto de jovens. Eu ia pregar e eu estava em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, que meus pais moravam lá, eu fui visitar meu pai, e me convidaram para pregar no culto de jovens da Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano. Eu fui, era um culto de evangelismo, né? Não era nem culto de jovem, era um culto de evangelismo. Na rua tinha um caminhãozinho assim, um caminhão, uma caixinha, que não é do seu tempo, não. Antigamente a gente fazia uns cultos com as caixinhas Giannini. Watson, Ciclotron. Watson, Ciclotron, aquele negócio. Tinha umas caixinhas assim, uma guitarrinha desafinada e tal, sem contrabaixo, microfone. Enfim, mas era muito bom, porque era muito espiritual. Não tinha muita tecnologia, mas tinha muita unção. E aí cantaram lá e tal, cantarozinho da harpa, e me passaram a palavra, e eu entrei quente, cara. Entrei quente, assim. Falei, olha, e eu já orava lá nos hospitais e tal, já estava vendo Deus fazer milagre, mas nunca vi um cego, um paralítico, nada disso, né? E nunca num púlpito também, né? Aí eu estava naquele caminhão, eu falei assim, olha, e tinha pouquinha gente, tinha umas 15 ou 18 pessoas, assim, no culto, de frente do caminhãozinho, assim, numa esquina. Falou, se você estiver ouvindo a minha voz, onde você está? Se tiver cego, mudo, surdo, paralítico, pode vir para cá, que Jesus cura. Jesus, aí preguei, entrei quente assim, né? Pregando. Aí no meio da pregação assim, eu vi uma senhora gorda assim,
vindo andando, e uma pessoa do lado direito do braço dela, outra do lado esquerdo, e ela vem andando, e o sujeito guiando, assim, segurando pelos dois braços. Aí eu olhei aquilo, quando ela chegou na frente, eu perguntei, o que ela tem? Eles falaram, pastor, ela é cega, e ela escutou, o senhor estava lá na casa dela, ela escutou a voz do senhor falando que se quisesse, viesse para cá que o senhor ia orar, e Jesus curava o cego, e ela veio para ser curada. Ei, meu irmão. E começou a tremer as pernas. Ah, meu Deus, eu ainda nunca tinha visto isso, né? Porque eu acreditava que Jesus fazia. Eu só ainda não tinha acreditava fé que fazia através comigo, da tua vida. Através da minha vida, né? Que é sempre assim, ninguém duvida que Jesus faz. Difícil é você canalizar aquilo para você, né? Aí eu falei, Jesus, para que eu fui abrir minha boca, meu Deus, e agora? Aí eu terminei de orar e comecei a orar. Orei por umas dores de cabeça aqui, orei por uns outros negocinhos ali, uma dor no estômago aqui, fui orando por dor, assim, quem tem dor e tal. E a cega de canto ali, né? De canto, eu evitando Na ela. expectativa. E eu evitando ela. Mas aí teve uma hora que eu estava orando assim, fechei os olhos, e acho que eles viram que eu estava evitando a cega, trouxeram a cega e botaram bem na frente. Quando eu virei assim, eu dei de cara com ela. Falei, agora não tem jeito, vou ter que orar, né? Agora vou ter que orar. E Deus é tão lindo que você veja bem as formas que Deus utiliza para te desenvolver no ministério. Deus vai criando situação, porque senão nunca você vai chegar sem nunca ter tido essa experiência. Hoje chega um cego e eu oro por ele, mas sem nunca ter tido experiência, você não, traz o cego aqui que eu vou orar. Você não vai fazer isso, ninguém faz. Deus cria essas zonas de desconforto para que a gente suba de nível. Para você crescer, você subir de nível. Por isso que eu acho que Deus é lindo, né? Sim. Deus é muito lindo. Por isso que a palavra de Deus diz, viu? Não se conformeis com esse mundo. Não fica conformado com o estado atual. Não fica conformado, é isso mesmo. Aí ele trouxeram a mulher e aí eu orei por ela. Ainda que aquela fé fraquinha em mim, né? Forte em Deus, mas fraquinha em mim. Aí pensei assim, eu vou mandar ela abrir um olho. Abrir um olho. Aí que eu falei assim, se ela abrir um olho e enxergar, eu mando ela abrir o outro. E aí, tomo testemunho, né? Aí orei assim, tirei o microfone, botei atrás das costas para ninguém escutar. Cheguei pertinho dela e falei assim, senhora, abre um olho. Quando eu falei abrir um, ela abriu os dois. E ela era cega, eu acho que há 17 anos, que ela ficou cega, ela não nasceu cega, então ela já tinha enxergado, ela conhecia inclusive pessoas que estavam ali. Aí quando eu falei assim, abre um olho, ela abriu os dois assim, e fez uma cara de espanto, e falou assim, eu estou enxergando, gente, eu estou vendo o fulano de tal ali, e tal. Aí eu perguntei, mas a senhora está enxergando mesmo? Eu estava ainda com aquele negócio, mas a senhora está enxergando mesmo? Tô. Você tem certeza que a senhora era cega? Aí, quase que eu falei assim, aí eu falei assim, então qual é a cor do meu paletó? Aí ela falou assim, é verde. Aí eu falei assim, é isso aqui, aquilo outro. Aí eu falei assim, então, quantos você tem aqui? 2. Eu falei, e agora? 4. Aí, rapaz, terminou o culto, foi maravilhoso. Eu fui para casa, liguei para minha esposa. Aí minha esposa atendeu, falou, amor, você não vai acreditar o que é. Eu orei por uma cega hoje, 17 anos que não enxergava, e ela voltou a enxergar. Minha esposa, é mesmo? Ela não creu não, ela não creu não. Foi, é mesmo? Eu falei, amor. Ah, que bom, que bom. Aquele negócio assim, né? Que bom, meu amor, que bom. Aí eu percebi que ela não estava crendo, larguei para lá. Mas naquela noite eu não dormi. Eu passei a noite toda assustado de Deus ter me usado para curar aquela cega. E dali para frente, Deus acabou me usando em milagres e fazendo sempre maravilhas no nome dele. Caraca, que incrível. E aí, beleza. Então, o senhor começou o ministério ali e falou, opa, acho que agora vai fluir. E já tem quanto tempo isso? 40 anos. 40 anos que o senhor vem pregando o evangelho, vivendo o sobrenatural. 40 anos. E desses 40 anos, qual foi a coisa mais louca assim, que o senhor já viveu e desde que o senhor falou, cara, isso aqui, só Deus mesmo? Eu já vivi muita coisa absurda, assim, já vi Deus fazer muita coisa absurda. Muita coisa, assim, completamente absurda. É tanto assim que é até difícil enumerar. Mas uma das coisas assim, lindas que eu já vi, inclusive, esse rapaz é vivo, mora em Portugal. Eu estava pregando em Betim
E na época eu estava indo fazer minha cruzada na África, e os pastores, quando eu vou fazer, muitos pastores deixam eu fazer uma oferta, e eles liberam ali metade daquela oferta para ajudar na cruzada, né? E eu estava no ginásio, em Betim, pregando, e aí eu falei, ó, irmãos, vou te dar um envelope, você leva para casa, e você traz uma oferta amanhã, você vai ajudar na nossa cruzada lá na África e tal. Passei os vídeos das cruzadas que eu já tinha feito na África e tal. E para o povo aí, as pessoas pegaram o envelope para entregar no outro dia, né? Aí no outro dia, na hora de entregar o envelope, vem um rapaz assim. Quando ele passa na minha frente, Deus fala comigo assim: esse rapaz tem AIDS. Ora por ele que eu vou trocar o sangue dele. Aí eu chamei o rapaz, vem cá para você. Aí ele veio, eu tirei do microfone, né, perguntei, escuta, Deus me falou aqui que você tem HIV, você tem HIV? Ele falou, tenho sim, pastor. Eu sou portador do HIV, eu sou aidético. Eu falei, escuta, Deus me revelou aqui que você era aidético, e Deus falou comigo que vai trocar seu sangue. Tem algum problema se eu falar aqui no microfone? Ele falou, não, pastor, pode falar. Aí eu falei, olha, irmão, esse rapaz aqui, ele tem AIDS e Deus vai curar ele agora. Aí eu orei por ele. Quando eu orei por ele, assim, ele caiu. Caiu e começou a tremer, assim, de uma forma sobrenatural, que ele levitava no chão, assim, tremendo. Caraca. Mas não era demônio, sabe? Aí eu até alertei o povo que os obreiros já vêm logo. O obreiro vê gente caindo e já acha que é demônio, né? Assembleia de Deus ainda, né? Que eu sou criado na Assembleia de Deus, né? Aí é uma grande igreja que me educou poderosamente, principalmente teologicamente. Assembleia de Deus, teologia da Assembleia de Deus é uma teologia muito, muito coesa. Aí ele caiu tremendo assim, eu falei, deixa quieto, isso não é demônio, Deus está trocando o sangue dele. Tem um fio aqui ligado no céu e Deus está trocando o sangue dele. Aí quando ele acalmou, Deus falou assim, ora para ele despertar que a obra está feita. Aí eu orei, ele despertou, e tudo bem, né? O AIDS, como é que você vai provar que está? Está curado, está curado. Amém. Terminou o culto, veio um rapaz, eu estava lá naquela época que a gente vendia CD, DVD, essas coisas assim, né? Uhum. Eu estava lá na minha banca, assim, veio um rapaz e falou assim, pastor, eu sou presbítero da Assembleia de Deus e eu sou dono de um laboratório aqui, de análises aqui. Teria algum problema se eu levasse esse rapaz para fazer exame, pastor? Ele falou, não estou com dúvida, não. É que eu acho que milagre assim tem que ser documentado. Eu falei, não, perfeitamente, eu também acho. Tem mais é que levar mesmo, leva. E aí eu viajei de volta para Vitória e o rapaz ficou lá. E esse rapaz... Aí passou uns dias, o dono do laboratório ligou para mim e falou, pastor, eu estou ligando para consolidar a sua fé. Eu falei, o que é? Pastor, eu fiz o exame do rapaz e fiz o meu laboratório e deu negativo para AIDS. Aí, mas a gente tem que fazer contraprova. Então eu peguei aquele mesmo coleta e mandei para um outro laboratório de BH. Deu negativo também. Aí eu peguei e mandei para o Instituto Hermes Pardini, em São Paulo. Voltou o terceiro resultado, negativo para HIV. E ele disse assim, só que tem uma coisa, pastor, não podia dar negativo, porque mesmo que Jesus o curasse, o HIV é um vírus, ele não sai do sangue, é como o vírus da hepatite. A pessoa que tem hepatite, o vírus está imobilizado ali, mas ele está no sangue. Então tinha que aparecer teste para HIV. Resultado, HIV não reagente. E está dando negativa, como se ele nunca tivesse tido HIV no sangue. Porque trocou. É que trocou o sangue dele. Glória e ele, até hoje, ele tem os 3 exames dele que tem HIV e os 3 exames que não tem HIV. Um dia eu postei um milagre e um rapaz, alguém passou lá e criticou. Falou, isso é charlatão. Aí eu já tinha pedido contato com esse rapaz. Aí quando eu estou olhando lá, esse rapaz responde, cuidado, rapaz, com quem você fala, porque você não conhece esse homem. Aí ele disse assim, olha, mais de 20 anos atrás, eu era aidético. Esse homem orou por mim, Jesus me curou, e eu tenho os exames aqui que provam a minha cura. Hoje eu moro em Portugal, estou aqui, casei, tenho família. Então, assim, essa é uma coisa assim que me impactou muito, sabe? Esse poder de trocar o sangue da pessoa, né? Deus é incrível, ele faz qualquer coisa. Mas eu já fiz muita loucura. Eu já orei por aidético, que Jesus curou, que eu mandei pedir um estilete, cortei eu, juntei o meu sangue com o dele para provar que ele estava curado em cima do púlpito.
Eu já Caraca. fiz isso. Se você não está curado, então agora eu vou ficar idético também. Eu tenho tanta certeza da tua cura, me dá um estilete aí, alguém traz. Aí trouxe, eu cortei, aí sabe, o sangue rolou. Cortei ele, falei, juntei aqui sangue com sangue. Falei, se Jesus não te curou, eu tô aidético, rapaz. Essa foi uma. Uma vez também, minha esposa fica muito brava com essas coisas, mas não é você, isso é impulso do Espírito na sua vida. Depois você fica assim, meu Deus, O que eu fiz? O que eu fiz? Você está tomando prejuízo. Uma vez eu orei por um tuberculoso, e mandei trazer a água, mandei ele tomar água, botar na boca e voltar pro copo. E aí eu tomei a água do tuberculoso em cima do púlpito. Também do mesmo jeito. Você está curado, eu tenho tanta certeza da sua cura que eu vou tomar a sua água. E tuberculose, se você toma água de tuberculose, está tuberculoso na hora. Né? Mas eu te confesso, rapaz, que quando eu tomei essa coisa do tuberculoso, logo depois eu tive uma tossezinha, uma gripe. Senhor! Aí eu falei, Jesus, que eu meu fiz? Deus, será que eu peguei tuberculose desse camarada? Mas depois era a gripe mesmo, a gripe passou, eu não peguei não. E ele estava curado legal. mesmo. Legal. E o senhor teve na África? E já várias vezes, né? Eu fiz 2 cruzadas muito grandes na África, vamos fazer uma próxima agora, o ano que vem. Eu queria fazer esse ano, mas esse ano acho que não vai dar mais para fazer. A gente está projetando para o ano que vem. Eu devo ir à África agora depois da imersão. Aliás, eu quero convidar você para a imersão aqui em Foz do Iguaçu. A imersão recomeçar com o apóstolo Nicolete é algo extraordinário. Você que está assistindo esse podcast poderoso, é em maio agora. Você lembra a data de qual? Não lembro a data, mas eu vou deixar descrito aqui na edição, né? E um link com QR Code. Um link com QR Code que você pode entrar e pode já se inscrever, porque não cabe, são 2.000 pessoas. Se você deixar para perto, você vai ficar sem vaga. E é algo maravilhoso. Então, depois da imersão, devo ir na África para visitar as crianças lá, né? A nossa escola de crianças, e organizar a cruzada para o ano que vem. Mas fiz 2 mega cruzadas no estádio de futebol de Olembe, em Moçambique. As cruzadas, cada uma com mais de 30 mil pessoas. E em todas elas, mais de 6.000 pessoas se converteram a Jesus em cada cruzada dessa. Cruzadas poderosíssimas. Inclusive, na primeira cruzada, na primeira noite, eu orei por uma menina muda e surda de nascença, e ela foi curada, uma africanazinha de uns 12 anos, mais ou menos. Aí ela foi na escola de mudo e surdo dela no outro dia e trouxe todos os mudos e surdos e a professora. Tinha 38 mudos e surdos. Jesus curou os 38 mudos e surdos, para a glória de Jesus Cristo. Jesus curou toda a escola. Foi lindo demais. Meu Deus. Muito lindo. Incrível. E como começou essa questão das cruzadas? Foi algo que o senhor falou contigo, e aí o senhor falou, vou fazer as cruzadas agora. Não, é que há anos atrás, as igrejas faziam muitas cruzadas. Era cultura nossa fazer cruzada. Ainda não tinha festa. A igreja tinha um foco na evangelização. O diabo enganou muito a igreja moderna, a igreja atual, porque desvirtuou o foco. Aí começaram a fazer festa de ciclo de oração, festa da banda de música, aniversário dos jovens, congresso jovem tinha, congresso de ciclo de oração também tinha. Aí aniversário da banda de música, aniversário disso, aniversário daquilo outro, festa disso, congresso. E acabaram porque cruzada custa muito dinheiro, né? Principalmente hoje. Naquele tempo era mais barato porque não se exigia tanto. A gente podia alugar um caminhão e botar um som em cima e fazer uma cruzada. Né? Não, obviamente não para 10.000 pessoas, mas não precisava de tanto. Hoje a gente não pode mais botar a cara ali fora com o nome de Jesus sem uma estrutura, sem um mega palco, sem um mega som, sem telão. Então tudo isso custa muito caro, né? Eu estou orçando para fazer uma cruzada em São Luís, inclusive você vai estar nela, né? Nós vamos todos estar lá. Esse ano ainda, lá para setembro, outubro, e só a estrutura de som é 150 mil reais. E aí, o que as igrejas fizeram? Porque dentro da igreja já tem palco, já tem som, já tem iluminação, já tem tudo, fica muito mais barato, né? E foi parando de fazer cruzada, mas naquele tempo era feito cruzada. 90% das minhas agendas era ar livre. Ou era num estádio, ou era num campo de futebol, ou era numa praça pública com milhares de pessoas. Então já era cultura. Não é eu que comecei. Na verdade, eu estou tentando resgatar. Porque hoje Deus faz muito menos milagre.
Porque hoje eu prego muito mais para pessoas crentes do que para pessoas descrentes. E o povo quer ficar mais dentro do que fora. Exatamente. Não, e o milagre, sabe o que acontece, Ale? O milagre não é para o crente. O crente tem a obrigação de já estar curado, porque ele é servo de Deus. Né? Ele tem que tomar posse do milagre. E se ele está convivendo, uma coisa está martirizando, ele tem que procurar entender por que aquilo está. Porque é um tratamento de Deus na vida dele. Porque Jesus não te quer enfermo. Se tem uma enfermidade que está te perseguindo e ela não te deixa, que é diferente, a gente adoece. Mas a gente vence. Mas se tem uma enfermidade que está na sua vida e você não vence, é porque tem alguma coisa errada. Ou Deus está trabalhando no área da sua vida que você não está enxergando. Deus está quebrando um orgulho, é uma falta de perdão que você precisa liberar, enfim. E o crente já era para estar curado. E Jesus disse à multidão que seguia ele: se não virdes sinais, não crereis. Então o milagre, ele é um atrativo, ele é o chamariz. E necessário para que pessoas que não conhecem Jesus Exatamente. Creiam. Então quando é na rua, quando é num campo de futebol, quando é num estádio, quando é num ginásio, as pessoas não crentes vão muito mais. Porque as pessoas têm... Eu não nasci na igreja. As pessoas têm dificuldade naturalmente de entrar num templo. Mas encostar num carro, ficar no meio de uma multidão de longe, ele não se constrange. E aí, nas cruzadas, sempre minhas cruzadas eram 400, 500, 700, 800 almas que se convertiam em cada cruzada. Por quê? Porque era cheio de gente não crente. E quanto mais gente não crente tem, mais Deus quer mostrar a glória dele para mostrar às pessoas e converter as pessoas. Então, hoje você chega na igreja e outra coisa. O crente é manhoso, é orgulhoso. Se você está numa cruzada, nós ainda vamos participar de muitas juntos para a glória de Jesus Cristo, você vai ver o que eu estou falando. Se você está numa cruzada, onde tem um monte de macumbeiro, onde tem um monte de espírita, onde tem um monte de incrédulo, um monte de ateu, um monte de pessoa religiosa que não é cristão ainda, não é evangélico, quando você fala sobre milagre, essas pessoas têm muito mais fé para tomar posse do milagre do que o crente. Porque o crente, se você falar assim, ó, fica de pé, tem crente que nem levanta. Mas se você falar com um católico, fica de pé que Deus vai te curar, ele dá um pulo do banco. Se você falar com ele, ó, ajoelha, ele ajoelha. Se você falar aquela questão do descer 7 vezes no Jordão, né? Desce 7 vezes aqui, ele desce 7 vezes ali. Então é muito mais fácil para o Espírito Santo atuar no coração de quem está pronto para receber um milagre do que para alguém que acha que se Deus quiser cura, se não quiser não cura. Então o crente muitas vezes ele está ali cheio de posição. Cheio de religião. De religião dentro da igreja. E o maior problema é que às vezes o cara está ali cheio de religião e ele quer enquadrar Deus numa caixinha. Sim, esse que é o problema. E tipo, cara, Deus é Deus. Deus é Deus, se tu é espírita, é macumbeiro, se é cristão, cara, se Deus quiser te curar, Deus vai curar. Não é porque, eu não tô na religião. Cara, se Deus quiser resgatar a pessoa do espiritismo, ele vai curar aquela pessoa. E a pessoa vai encontrar Deus e, de alguma forma, vai se render a ele. Então, cara, não tem como colocar Deus numa caixa. Ele faz do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Tem coisas que a gente não adianta, a gente não vai conseguir entender. Verdade. A gente só tem que viver. E outra coisa é que, assim, né? Não é todo crente, né? Não é todo crente, mas uma boa parte deles. Por exemplo, há muitos anos Deus me deu o dom de orar para Deus anestesiar e curar as pessoas. Eu nunca nem tinha visto ninguém orar por isso. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer isso, pelo menos no Brasil. E aí eu estava numa cruzada com muita gente em Ipatinga, Minas Gerais. E aí Deus falou comigo, ore porque eu vou dar anestesia geral e vou operar as pessoas. Ora para eu dar anestesia. Aí eu fiquei com medo, porque eu fiquei inseguro. Falei, cara, se eu oro e ninguém cai anestesiado aí, que vergonha que eu vou passar se eu falar que vai orar e anestesiar. Aí eu fiquei inseguro, falei assim, não vou orar por isso não. Eu estava ajoelhado assim no palanque, era um palco. E falei assim, eu estou com medo de orar por isso e Deus na minha mente, né? Ora, e eu, Senhor, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, não vou orar não. Aí o Senhor falou comigo, leia o versículo tal, Gênesis 2, 21. Aí eu abri o texto e li assim, ajoelhado. Aí lá está escrito, e o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu.
e, tirando uma de suas costelas, costurou a carne no seu lugar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, tá vendo aí? Antes que os teus médicos aprendessem a dar anestesia, eu já anestesiava no Jardim do Éden. Antes que os teus médicos aprendessem a fazer cirurgia, eu já operava no Jardim do Éden. Eu já tinha lido esse versículo assim uma centena de vezes e nunca tinha visto por essa ótica. Eu sempre via só Deus criando Eva. Falei, mas é lógico, Deus caiu no sono profundo, deu anestesia geral. Aí tirou uma costela e costurou a carne, fez uma cirurgia. Aí eu falei, eu vou orar. Aí ainda deu uma explicação, falei assim, irmãos, ó, eu vou orar para uma coisa aqui que eu nunca orei. Fiz uma meia-culpa, né? Isso aqui, eu nunca orei por isso, então é a primeira vez que eu vou orar e tudo, e estou preparando vocês aqui, porque eu nunca orei, né? Não sei, se nada acontecer também e tal, algo novo que eu estou sentindo Deus mandar orar com vocês. E aí, era um estádio de futebol, tinha muita gente no gramado, assim, milhares de pessoas, e do meu lado esquerdo, assim, tinha uma mulher na cadeira de roda. E ela estava em fase terminal de câncer e trouxeram, que isso é muito comum nas cruzadas, as pessoas trazem gente assim para a gente orar. Aliás, tem cruzada minha que o pessoal leva até, tira doente do hospital e leva na UTI móvel para poder eu orar por eles. Aí, ela estava do lado esquerdo assim, quando eu comecei, eu expliquei, aí orei. Orei, começou a cair gente, mas a primeira que caiu foi a mulher da cadeira de roda. Ela caiu da cadeira de roda assim, bateu na grama, ficou caída, desmaiada lá. Aí eu fui orando, foi caindo gente, caiu acho, quase 100 pessoas, eu mandei trazer, botar todo mundo na frente. Aí orei, inclusive tinha uma televisão de lá, que era da antiga rede, antes de ser a Record, Rede Tupi, eu acho. Aí eles estavam lá filmando. Ela caiu aquele monte de gente, trouxe, eu orei, aí o Jesus falou comigo, agora ora para eu curar. Aí eu orei para cura, aí começou aquele povo se contorcer, outros gritavam, outros se contorciam todo, outros vomitavam, um negócio tremendo. Aí o Senhor disse, agora ora para eles despertarem. A obra está feita. Aí eu orei, em nome de Jesus, desperta. Falei, ó, vou orar, vai despertar todo mundo de uma vez, para vocês saberem que é Deus. Aí eu orei assim, despertou todo mundo de uma vez. Quando eu falei assim, a mulher da cadeira de roda foi a primeira. Ela deu um salto assim, correu assim, da esquerda, do meu lado esquerdo para a direita, assim, na frente do palanque, porque o palanque sempre fica livre, né? No meio daquele povo caído, correu para lá, correu para cá e gritou, eu fui curada. Eu vi quando uma mão branca tirou o meu, eu acho que é fígado, intestino, podre, botou no meu nariz para eu cheirar e colocou um órgão novo dentro de mim. Aí Jesus curou aquela mulher assim de forma extraordinária. E esse foi o milagre, o tipo de milagre que eu mais sofri perseguição no meio dos pastores pentecostais por causa disso, porque eles não entendiam algo muito novo na época, entendeu? E os dons espirituais têm isso também, você vai sofrer muita perseguição, né? Vão te jogar muita pedra, vão falar que você expulsa demônio pelo próprio demônio, falaram com Jesus, né? Uhum. Você expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Baal-Zebu. Então, assim, é muito doloroso, mas Deus é tremendo, faz muito milagre. E qual o conselho que o senhor dá, assim, para alguém jovem, assim como eu, que quer ser usado dessa forma? Porque, além de ser usado, tem essa questão, né? E aí a pessoa tem que ter uma inteligência emocional, tem que saber lidar. A questão toda, assim, o que eu incentivo primeiro, separação. Eu sempre digo assim, porque ser usado por Deus não tem muito mérito. Aliás, não tem mérito nenhum, nem está sendo teu ministério. Mas digo assim, quero dizer assim, não é muito... Porque Deus usou uma jumenta. Se Deus usou uma jumenta, usa qualquer coisa, qualquer um. Não é verdade? Sim, só precisa estar disponível. Só que Deus só usou a jumenta uma vez. Não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta vez que a jumenta profetizou. Só profetizou naquele momento porque não tinha ninguém para usar, Deus usou. Né? Então, o próprio Senhor disse, ó, se escalar a própria pedra clamarão. Então, se for preciso, Deus faz pedra clamar, né? Porque os dons estão aí, a manifestação do Espírito está aí. Agora, existe uma diferença entre ser usado esporadicamente ou uma vez
e ter um ministério. Que eu acho que o que você quer, e uma grande parte das pessoas querem, é ter um ministério. O que é o ministério? Eu toda semana prego. Todo lugar que eu vou, Deus faz milagre. Então, assim, todas as vezes que eu orar, que eu pregar, praticamente 99,9% das vezes que eu ministrar, vai ter milagre. Alguma coisa vai acontecer de sobrenatural. Isso é um ministério. Tem 40 anos que esses sinais seguem os que creem, que esses sinais me seguem. Aí é ministério. Bom, então, para ser usado, não precisa de muita coisa. Porque Deus pode usar. Você crê, ora pelo enfermo, ele vai te curar. Mas daí a transformar no ministério, o principal que precisa, separação. Separar para Deus. É ser separado. Né? E separação, porque a pessoa, santidade. E às vezes cria uma santidade tola, né? Que nem Deus está se tocando para aquilo, porque às vezes você quer agradar a Deus com coisa que Deus não liga, né? Santificar de alguma coisa que nem é pecado. Então, porque a religiosidade, coisa da sua cabeça. Mas a separação não. O que é separação? Separação é a consagração. A palavra consagrar quer dizer separar para Deus. Então, se um homem de Deus, ele é consagrado a Deus. Então, ele é separado para Deus. Então, nessa separação, muitas coisas que nem são pecados, você vai tirar da sua vida, você vai excluir da sua vida. Por exemplo, eu não tenho muito lazer, né? E não é pecado ter lazer, não, que eu não tenho. Depois de mais velho, no começo eu não tinha lazer nenhum, porque eu achava que o pessoal falava assim, ó, eu falava com o pessoal, pastor, você tem que tirar férias. Eu falava, meu irmão, me fala o dia que o diabo tira férias, que no dia que ele tirar, eu tiro junto, porque como é que eu vou tirar férias e o diabo trabalhando? Só que depois, isso era uma falta de entendimento de um jovem pregador, de um jovem profeta, né? Eu entendi que a gente tem um corpo, se a gente não cuidar do corpo também, você vai diminuir o seu tempo de ministério, né? Mas, mesmo assim, hoje, eu não tenho tanto tempo, tanto lazer. Eu acho que dos meus 24 horas do tempo, assim, eu acho que pelo menos 70% dela, todo dia, eu estou envolvido com as coisas de Deus. Então, assim, eu me separei para Deus há muitos anos e mantenho uma vida separada para Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Você está disponível para Deus, separado para Deus, né? Depois de separação para Deus, eu nem vou dizer orar muito, jejuar muito, porque é graça, é fé. Sabe, porque assim, eu precisei de orar muito, jejuar muito, porque Deus me deu um ministério de libertação para lidar com castas muito terríveis. E se eu não fosse um homem de muito jejum, muita oração, essas castas com certeza acabariam comigo, porque eu tenho experiência assim. Eu já orei por pessoas que a cara do sujeito deformou, virou o formato de uma cara de cavalo. Real, assim, os olhos ficaram vermelhos, parecendo os olhos do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. E a cara do cara foi deformando, assim, virou focinho, tomou uma cara de focinho. Eu já vi coisas, já orei. Eu orei numa fazenda que as máquinas ligavam sozinhos, o trator andava na fazenda, sem ninguém dirigir, sem ninguém botar. Fazenda assombrada. Ele era dono da fazenda. E no dia que eu fui lá, eu parei na porteira que dava para a fazenda para entrar. Quando eu parei, ele sentou em cima do capô do meu carro, se materializou para mim e perguntou para mim, o que você veio fazer aqui? Essa fazenda é minha, foi me dada pelos antepassados dele. E eu repreendi, ele desapareceu. E quando eu orei, os tratores começaram a acelerar, os caminhões começaram a fazer manobra no pátio, sem ninguém dentro. Sem ninguém dentro. E os clientes correram tudo. Os clientes que estavam na sala comigo correram tudo. Só ficou eu, minha mulher e o fazendeiro, que não era crente ainda. Aí eu repreendi, fui batalhando e deu um vendaval, rapaz. Começou a soprar um vento, mas um vendaval mesmo assim. E eu falei, não se preocupe, esse vendaval é essa legião indo embora. Aí sopraram o vento, saiu assim, arrancando eucalipto, mas tirou tanto eucalipto. Aí para eu ir embora, nós demoramos horas para chegar na cidadezinha, que era Água Doce do Norte, porque tinha que esperar o pessoal da prefeitura vir com a motosserra para serrar as toras de eucalipto para o carro passar.
que ele derrubou um montão de toro de eucalipto no meio da estrada, no meio do asfalto. Caraca. Então, assim, eu precisava orar muito, por causa desse ministério muito específico que Deus me deu. Eu já orei por um demônio que ele andava nas paredes, assim, ó. Você é capaz de acreditar nisso? Caraca. Ele corria nas paredes, assim, ó, botava os dois pés assim, corria e voltava aqui. Nas 4 paredes, não é negócio de dar 2 passos na parede, não. Ele corria na parede, igual o Homem-Aranha. Caraca. Não, a gente teve uma experiência bem doida, até contei pro senhor numa janta aqui em casa, que tipo assim, a menina ficou endemoniada e no meu ponto de vista era uma potestade, porque o tempo fechou, era um dia de sol e de repente começou a ventar, o céu fechou, começou a chover e foram horas pra gente conseguir expulsar aquele demônio. Então, porque tem castas que são terríveis. E como eu tinha que lidar com isso, e às vezes em público, né? O sujeito se manifestava lá, uma casta daquela que ninguém expulsava, e eu tinha que ter autoridade para expulsar. Nesse sentido de libertação e não de cura, porque para cura não precisa disso, mas na libertação eu precisava. Então Deus me fez orar muito e jejuar muito. Mas o dom, a cura, nem precisa, porque precisa mais de uma vida consagrada e fé do que de oração, porque é graça. Porque senão seria o seu jejum. Aliás, tem um fato, se ainda der para contar, dá para contar? Não, já que é sem limite. Então vamos lá. Quanto fluiu o papo... É engraçado que tem uma mensagem que eu nunca mais preguei. Uma mensagem que Deus me deu muito poderosa e eu usava sermonário, fazia os sermões e tal. Como todo pregador, você aprende isso na escola teológica, né? E aí, nas aulas de homilética. Aí eu estava com o meu sermão e eu tinha desenvolvido, Deus tinha me dado uma mensagem, 4 dádivas perdidas no Éden e recuperadas no Calvário. Mas a mensagem é muito poderosa. Uma mensagem teológica, profunda, cheia de Deus e cheia para pregar, cheia de poder, para fazer ginásio tremer. E eu fui pregar no Mato Grosso, num ginásio, lotado de gente, e comecei. Aí fiquei o dia inteiro de jejum, trancado num quarto, oração, pregar uma mensagem nova, oração e jejum, não saí para comer, fui em jejum pro ginásio e fui pregar. Aí comecei a pregar assim, rapaz. Mas sabe quando você está sozinho? Eu estava sozinho, o Espírito Santo me abandonou, rapaz. E você sabe quando sua mensagem não está indo, né, irmão? Você sabe. A gente sabe tem gente parece que não vai. E aí o pior é que quando está assim, o pregador perde o time da mensagem e ele não consegue quebrar para acabar. Porque ele fica procurando uma finalização e essa finalização nunca acontece, porque a mensagem não está ocorrendo. E aí ele fica, e o tempo vai passando, e ele vai se enrolando cada vez mais ali, fica uma situação muito chata, o povo olhando para você, ninguém sentindo a mensagem, todo mundo vendo que você não está e tal. E a mensagem não entrava. Aí eu fui pregando assim, quando deu uns 20 minutos de mensagem assim, eu falei, pastor, eu vou parar de pregar e eu vou para o hotel. Eu vou para o hotel porque Deus não está me usando não, pastor. Tem 20 minutos que eu estou falando sozinho aqui. E eu vou embora e amanhã eu volto. E se Deus não me usar, se eu continuar pregando ruim, igual estou pregando aqui, o senhor me manda embora. Não me dá nem oferta, pastor. Nem o pregador que prega, eu falei mesmo assim, pregador que prega ruim, igual eu estou pregando nesse ginásio aqui, não merece nem a passagem de avião que o senhor mandou para eu vir aqui. Era no Mato Grosso. Aí fui para lá, para onde eu estava hospedado, falei com Deus, eu passei o dia inteiro de oração, de jejum, dentro do quarto para pregar, o senhor me envergonhar desse jeito. Pois eu quero dizer para o senhor uma coisa, hoje às 3 da manhã, porque Deus sempre me chama às 3 da manhã para orar. Hoje às 3 da manhã, o senhor não precisa nem me chamar, porque eu não vou orar. E amanhã eu vou encher a barriga de comida para dar motivo para o senhor fazer comigo o que o senhor fez hoje. Porque hoje foi uma maldade o que o senhor fez comigo. Aí cheguei assim, tirei a roupa, deitei, dormi. Eu estava na casa de uma irmã Zélia, lembro como fosse hoje. Esses dias ela me encontrou na internet. Aí, irmã Zélia, sabe, eu vou ouvindo, estou contando o testemunho aqui aí da sua cidade. Aí, rapaz, comi, acordei de manhã cedo. Aí quando deu 3 horas da manhã, eu escutei a voz dele me chamar, Arlindo, Arlindo.
Arlindo. Aí eu abri os olhos e falei com Deus, eu não falei que o senhor não precisava me chamar, eu não vou orar. Eu não vou orar. Virei para o lado e dormi de novo. Aí acordei no outro dia de manhã cedo, parei na mesa do café, comi lá, se fazer pamonha, né? É o Goiás ali, que é a região do Goiás, Mato Grosso. Comi pamonha, tomei leite broa de milho, enchi a barriga. Comi milho verde, enchi a barriga assim, pequei, de tanto comer. Tomei café, leite, misturei aquilo tudo, aí terminei, fiz uma oração. Foi agora, Senhor, estou indo para o ginásio. Agora o senhor pode fazer o que o senhor fez ontem, porque agora eu dei lugar. Estou pronto para ser humilhado como o senhor me humilhou. Estava revoltado. Aí fui. Estou sentado lá, assim, sério. Aí a cantora convidada cantou. Pastor, agora vamos ouvir o pastor Arlindo. Aí eu peguei a Bíblia, abri e li o texto bíblico. Não fiz mais nada. Quando eu li o texto bíblico, deu um estralo na igreja assim. Tinha um paralítico assim na frente. Ele saiu correndo sozinho, gritando, eu tô curado, Jesus me curou, e saiu correndo, pulando, paralítico mesmo. E aí, meu amigo, começou milagre, começou outros paralíticos levantar, e começou gente lá atrás do milagre levantar muleta e vir de muleta para cima. E aí começou Jesus curar cego, e eu não tinha nem pregado. Aí eu comecei, né? Receba em nome de Jesus, eu aproveitei a onda, né? Surfei. Receba em nome de Jesus e recebe daqui. E aí o povo católico começou a aceitar Jesus. Sozinho, sem ninguém fazer apelo, levantaram a mão e vieram para frente. Quando ele chegava na frente do palanque, Jesus batizava eles com o Espírito Santo, eles falavam em língua estranha já, aceitando Jesus. Foram 240 pessoas que aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, 240 que nós contamos, 240 pessoas. Aí no meio daquele milagre, aquele negócio tudo, eu já estava animadaço, né? Aleluia, já tinha esquecido que eu estava aborrecido com Deus e tal, já recebe daqui, vendo maravilha. Jesus desliga o disjuntor, assim, uma mulher dá um grito assim, falando em línguas. Na igreja pentecostal é bem comum isso aí, né? A igreja silencia na hora porque sabe que Deus vai falar. Hoje tem igreja que Deus quer falar, o povo não para Deus falar, eles continuam tocando o culto porque não entende. Mas aquele povo pentecostal entende, lida muito com isso, né? O dom de profecia, né? Aí a igreja, o ginásio parou. Quando parou assim, veio uma velhinha da casa de coque, que as assembleiana poderosa de oração, sandalinha rasteirinha, filho, e gritou assim: eis aí, meu servo! Eu não estava te humilhando ontem, eu estava te ensinando que não é pelo teu jejum, nem pela tua oração, é pela minha graça. Glória. Sou eu quem faço, quando eu quero e na hora que eu quero. Aleluia. E ali eu aprendi. Porque como eu orava muito, jejuava muito, eu achava que era meu jejum e minha oração, e ali Deus me mostrou que não é. Então, não fique dizendo, pastor, eu tenho que orar 14 horas. Não, não tem. Não tem. Você tem que ter uma vida santificada para Deus, ter vontade de fazer a obra de Deus, ter paixão por almas, né? Desejar ver as almas convertidas. E fé. Acreditar que Deus vai te usar. E eu posso dizer você aqui nesse podcast, Deus vai te usar. Aleluia. E porque assim, orar 14 horas, fazer jejum, é literalmente essa questão das batalhas. É. Um exemplo, cara, teve um período, eu sempre menciono isso aqui, eu sou literalmente novo na intimidade com Deus, tem 4 anos que eu participei da imersão e lá eu tive a primeira experiência com Deus. Glória a Deus. Logo em seguida eu fui batizado com o Espírito Santo e aí Deus começou a trabalhar em mim e através de mim. E tinha um período que o Espírito Santo ele me acordava e um dia, durante um período ele começou a me acordar de madrugada para orar por um casal da minha igreja. Olha que lindo. Um casal que não são meus amigos e nem nada disso. Enfim, eu começava a orar pelo aquele casal. E eu só fui saber muito tempo depois que aquele casal estava enfrentando uma luta, estava quase separando e tal. E aquele período que eu orava pelo aquele casal
foi o maior período de desafio no meu casamento. A gente quase terminou. Retaliação. Exatamente. Então, é essa questão do se consagrar, do fazer... A gente tem que Porque- saber qual briga que a gente está entrando. Porque, olha bem, você delineou exatamente o que eu acabei de falar. Quando você estava em luta, porque você entrou em luta espiritual em favor daquele casal. Então, é diferente. Orar por um enfermo não é batalha espiritual. Aí você entrou em batalha espiritual. Aí quando você está na área da libertação, aí jejum e oração faz toda a diferença. Realmente faz toda a diferença. Por isso que eu disse, se a questão é orar pelos enfermos, é graça. Mas não que Deus precise da sua oração e do seu jejum para expulsar um demônio, para mandar uma casa embora. Não é. É você que precisa para se defender da retaliação deles depois. Porque ele vai retaliar. Uma vez eu estava expulsando um demônio e ele disse assim, eu vou sair, mas eu vou passar lá na sua casa. Aí eu falei, vai nada, eu te repreendo em nome de Jesus, você não vai. Aí terminei o trabalho, era de noite, cheguei em casa, eram umas 11h30 da noite, minha esposa estava lá apavorada, amor, pelo amor de Deus. Isso aqui, amor, de repente, aqui deu um vento, aqui, a casa toda fechada, deu um vendaval aqui, derrubou as panelas tudo no chão, quebrou o prato, caiu tudo aqui, saiu quebrando tudo aqui, eu não entendi nada, comecei a clamar o sangue de Jesus. Aí eu falei, que horas era? Ela falou as horas, eu falei, é na hora que aquele sem vergonha falou que ia sair lá e ia passar na minha casa. Mas como era uma casa de oração, a única coisa que ele conseguiu fazer foi jogar a panela no chão e quebrar a pata. Ele não conseguiu botar doença, fazer nada com ninguém, né? Então, a batalha espiritual requer uma vida de jejum e oração. É forte. E dessa questão de retaliação, já teve muita coisa, assim? O senhor já viveu muito ataque espiritual? Eu particularmente, na minha vida, já tive alguns assim, mas eu já tive espiritual, assim, mas eu já tive com pessoas, por exemplo, tem uma irmã Ana, uma profeta, já dorme no Senhor, inclusive eu fiz o culto fúnebre dela. Uma profeta daquelas assim, profeta mesmo, não é negócio de ficar dando esses monte de revelação besta, não. Mulher raio-x mesmo, assim, que você... Mulher de oração santa, que você sentava perto dela, ela falava sua vida mesmo. Deus contava tudo para ela. E um dia eu fui com ela expulsar um demônio, eu era novo ainda. E quando nós fomos lá, ela ficou paralisada. Ela estava sentada assim, e aí ela foi levantar e ela falou assim, eu não era pastor ainda não, irmão Arlindo, ora por mim, porque eu estou paralisado, o inimigo me paralisou, eu não consigo, acabou minhas forças, não consigo levantar, não consigo ficar de pé, eu estou paralítica. E ela tinha acabado de expulsar o demônio que ela casta. Inclusive, o demônio disse assim, eu lembro como fosse hoje, o demônio disse assim para ela, você vai me expulsar, ninguém me expulsou, você nem jejuou hoje, eu vi quando você comeu aquela banana. E ela tinha comido uma banana, segundo ela. Aí ela falou assim com o demônio, é verdade, Satanás, eu não jejuei hoje, mas em nome de Jesus e pelos milhares de jejuns que eu tenho diante do trono do Altíssimo, eu te ordeno, sai. O demônio saiu. Mas logo depois ela ficou paralítica na cadeira de roda. Aí eu orei por ela, repreendendo aquela seta maligna, para ela voltar a levantar e andar. Então, assim, eu já vi assim, algumas coisas. Mas eu mesmo, assim, retaliação, pessoal, acho que talvez umas 2 ou 3 vezes essa da minha casa, minha esposa lembra mais disso do que eu. Agora, eu já tive retaliação assim, né? Do diabo tentar me matar em público, pregando, com revólver, me matar a facada. Eu teve uma na divisa lá do Espírito Santo com a Bahia, eu fui fazer um evento, era fora da igreja, e o indivíduo sacou uma faca lá na saída da igreja no domingo de manhã. Ele tinha riscado meu carro todinho, eu tinha pregado sobre Elias. Aí ele desenhou uma cruz assim, não, ele escreveu assim, Elias está aqui, ó, e riscou o carro todo de ponta de faca, mas aquele risco que vai tira a tinta, né? O carro era novinho que Deus tinha me dado, rapaz. Aí eu fiquei muito triste, domingo de manhã acabei de pregar, contei, aí o irmão falou assim, pastor, ele fez de novo. Agora ele escreveu na tampa do capô, assim, desenhou uma cruz e escreveu assim, eu vou te matar. Aí eu saí com a Bíblia, inclusive eu tenho essa Bíblia lá em casa até hoje, e a Bíblia e um paletó assim, na mão, no braço, assim, um paletó no braço.
Aí eu olhei assim e falei, cara, como é que a pessoa faz um negócio desse, rapaz? Aí tinha um rapaz de braço cruzado assim, camisona do Corinthians, grande, solto assim, encostado numa bicicleta, e um óculos azul assim, por cima dos olhos, assim, por baixo dos olhos. Aí ele falou assim, quem fez isso aí sou eu, rapaz. Eu vou te matar agora. E partiu pra cima de mim, meteu a mão pra trás, puxou uma faca e começou a dar facada, meu amigo. E eu afastando o sangue desse poder e as facadas pegando tudo na Bíblia. Puf, puf. Aí uma pegou assim na minha camisa, rasgou, mas não me deu um arranhão, só rasgou o tecido da camisa. Aí daqui, dali, uma faca dele, a última que ele deu, pegou assim de ponta e a faca fez assim, caiu da mão dele. Quando caiu, ele abaixou para pegar. Aí eu gritei, igual gritei aquele negócio, falei, se Jesus me dá força, ação. Aí agarrei ele assim numa gravata e baixei a cabeça dele e falei, agora você pode pular, meu filho, que eu tô com a força sanção aqui. Aí pegaram ele de mim, seguraram e falaram, ó, segura esse homem, porque e não tinha demônio, ele não estava possesso, ele estava oprimido por demônios. Sobre uma influência né? maligna. Sobre a influência maligna, mas não estava dominado por ela. Aí eu falei, segura e chama a polícia. Aí ele deu uma de que estava quieto, rapaz, os irmãos tudo inocente, soltou. Soltou, ele veio e me deu um murro no olho assim. Minha camisa era branca, o supercílio cortou, aí o sangue estava quente, veio aquele sangueiro, encharcou minha camisa toda de sangue. Aí os crentes pegaram esse cara para linchar. E começaram a dar chute, pancada e murro e chute, e parecia formiga em cima de um grilo, sabe? E eu tirando gente de cima do cara, vocês estão doidos, não faça isso e tal. Aí arranquei todo mundo, falei, não faz isso, o diabo está querendo estragar tudo que ele está fazendo aqui, tudo que Deus está fazendo aqui, que já fez ontem à noite, o diabo está querendo estragar, crente não bate, quem apanhou aqui sou eu, não estou batendo porque vocês estão batendo nos outros. Aí conseguimos, a polícia veio, e esse rapaz foi algemado, levado. Quando foi à noite, manifestou um demônio lá no meio da multidão na rua, e juntava obreiro, e o demônio batia em todos os obreiros, tudinho, presbítero e diácono, o diabo rodava, jogava longe. Aí eu disse, ó, solta aí que esse negócio é comigo. Aí soltaram ele, aí eu de cá eu gritei assim, Satanás, em nome de Jesus, coloca as duas mãos para trás agora. Aí ele amarrou as duas mãos para trás. Falei, vem aqui. Aí ele veio bufando assim, Aí eu, quando subiu lá, eu falei assim, vem cá. Confessa, agora vou mostrar para vocês quem é que fez aquilo. Confessa aqui que aquele rapaz foi só uma vítima nas suas mãos. Que aquele rapaz foi você quem fez aquilo. Aí ele deu um relinchado, assim, parecendo que de um cavalo, e gritou assim, fomos nós mesmos, desgraça. E nós queremos matar você, porque você destrói os nossos ninhos por onde você passa. E aí eu expulsei ele e fui embora. Aí me convidaram para voltar lá de novo, eu nunca mais voltei. Né? Ai, muito bom. Chama Muniz Freire da cidade. É, tá certo, né? Aprendeu. Ah, pra quê, né? Já foi uma vez. Agora, quando foi esses dias agora, rapaz, eu tô pregando num lugar. Aí um irmão fala comigo, pastor, não tem aquele rapaz que te tentou te esfaquear lá? Eu sou lá de... Tem. Então, pastor, o senhor não acredita que ele converteu? Ele é pastor hoje. Ah, rapaz, então agora eu já posso lá pregar de novo. Agora sim. Ai, meu Deus. Pastor, antes de finalizar, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto das crianças que o senhor tem, até para abrir uma oportunidade para quem quer ajudar. Que bênção. O pastor Arlindo, ele tem um projeto incrível que ajuda crianças na África, que alimenta, que educa, que cuida da saúde, e eu queria abrir para ele poder fazer esse momento e, de alguma forma, a gente vai colocar um QR Code aqui para quem tiver interesse. E até porque tem muitos inscritos que são da África. Ah, é? Sim, eu tenho muitos inscritos que são angolanos, porque o primeiro episódio foi com o Ziel, então tem uma galera muito grande, muito forte da África que assiste. Que bênção. Então, Ale, nós estamos ali na Tanzânia, junto à tribo Maasai. Você já deve ter visto nos Discovery, a tribo Maasai. São aqueles africanos que usam geralmente uma túnica vermelha e andam com um cajado, um pedaço de pau, e eles são caçadores. E eles é a tribo que pula, eles ficam pulando assim o tempo todo, né? É cultura deles, né? E são extremamente habilidosos na caça.
E nós estamos ali numa região muito pobre da Tanzânia, e ali nós temos uma escola. Essa escola tem 150 crianças, estava fechada, nós reabrimos a escola e estamos mantendo essa escola lá com 150 crianças. Os professores, tem professores contratados, os professores todos assalariados, né? Nós temos também as cozinheiras que são também contratadas, que tem que trabalhar. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu trabalho, né? Para a pessoa dedicar um tempo da vida dele todos os dias em prol de uma causa, ele tem que sobreviver de alguma forma. Então, os cozinheiros assalariados, os funcionários, tem um funcionário que é responsável lá, tem uma moto que busca as coisas, né? Faz as compras, porque a tribo é longe da cidade. Então, ele usa aquela moto, bota uma carretinha na traseira da moto e vai lá buscar compras desse negócio todo, né? E trazer as compras. E hoje nós temos as crianças que não comiam, né? Não tinham o que comer, ou se alimentavam com muita precariedade, né? Porque viver de caça não é fácil. Às vezes caça, às vezes não caça, né? Então, e a terra muito árida. E nós temos uma escola com 4 salas de aula, né? E 150 crianças que hoje comem 3 vezes por dia e estudam nessa escola e futuramente serão médicos, creio eu, serão médicos, serão advogados, serão profissionais, né? Nós estamos ali mudando a história dessas crianças. E é um trabalho bem bacana, você pode ver alguma coisa nas nossas redes sociais. Aliás, posso pedir aqui? Claro, se você não segue minha rede, segue lá no Instagram, no YouTube. Você vai ver, tem vídeos lá, tem depoimentos lá, você vai se aproximar mais desse trabalho. E hoje, agora, agradecer aqui o Alessandro, né? Que o Ale, que tá permitindo que a gente possa fazer essa divulgação. Se alguém quiser ajudar, é um trabalho muito sério, é um trabalho, o Ale acompanha aqui de pertinho. Inclusive, se Deus quiser, esse ano ele vai na África comigo. Amém. Nós iremos juntos lá na África, né? Visitar a escola, visitar as crianças e preparar a cruzada. Então, se alguém quiser nos dar uma força, ajudar essas crianças, nós temos a nossa instituição, vai estar aí o QR Code ou o Pix da instituição, não é conta pessoal minha, é a missão mundial, né? Você vai poder ajudar através dessa instituição, a gente faz a transferência de dinheiro para lá. E eu agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, essa oportunidade de falar do nosso projeto na África, né? E tudo isso foi muito bom estar aqui. Espero ser convidado mais vezes, porque esse podcast é muito legal. Que top, o prazer é meu. Eu fico bem feliz ter o senhor como convidado, como amigo, poder compartilhar um pouquinho desse momento. E eu sempre falo, né? Se você gostar desse podcast, quiser uma parte 2, comenta aqui que a gente dá um jeito de trazer o pastorzão de volta. Aí nós vamos falar umas coisas que não pode falar. Isso falar umas aí. coisas que tá em segredo. Falar coisas bem fora do comum, que é o padrão do nosso canal. Antes de finalizar, queria que o senhor desse as suas considerações finais, mas depois das considerações finais eu queria que o senhor orasse por pessoas que vão assistir esse podcast. Às vezes a pessoa está em casa, está precisando de uma cura, e eu creio que o poder da unção, que o poder da oração... Cara, eu creio que a unção fica gravada. Claro que fica. Então a pessoa pode assistir esse episódio daqui a um ano e se ela tiver fé, ela vai sim ser curada. Aleluia. Então, eu dizer para você que talvez possa estar assistindo esse podcast e está numa batalha muito grande, às vezes alguém que está até numa crise existencial muito grande, né? Sem rumo, sem saber o que faz da vida, às vezes pensando até em coisas terríveis, pensando em tirar a própria vida. Hoje, infelizmente, o índice de suicídio é muito grande. Não faça isso. Há esperança. Se você que está desenganado pelos médicos, está com familiares enganado, creia, procure ajuda, procure uma pessoa séria, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja séria. Ah, pastor, mas eu já vi tanta coisa errada. Claro, desde o tempo de Jesus tinha. Judas era discípulo de Jesus e era ladrão, e era mentiroso, vendeu Jesus. Isso não é de hoje, desde que o mundo é mundo. Caim, lá no começo do mundo, matou o irmão. Então, não olhe para isso. Olhe para Cristo. Não olhe para o que está acontecendo em volta. Olhe para o centro da sua fé, o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. A solução para todos os seus dilemas, todos os seus problemas em Jesus Cristo. Eu vou orar por você
E eu quero até acrescentar no que o Ale falou. Havia um homem que eles tinham sepultado Eliseu e um homem morreu. E os exércitos inimigos vieram, eles não tinham tempo de enterrar, jogaram na cova de Eliseu, que estava aberta. E a Bíblia diz que quando aquele corpo morto bateu nos ossos de Eliseu, ele voltou a viver e o rapaz saiu vivo daquele túmulo. Então, isso mostrando isso que ele está falando, que o poder de Deus está aqui gravado. E mesmo você que está assistindo esse podcast, já depois da gravação dele, você pode ser alcançado. Esses dias eu estava fazendo a minha live, e tinha uma mulher que tinha câncer no seio. E eu perguntei a ela se ela podia tocar nos caroços. Ela falou, posso sim, pastor, eu consigo tocar, eu sinto eles aqui. Aí eu orei e falei com ela, agora procura. E ela começou a chorar, e chorar copiosamente, dizer, pastor, desapareceram, eles não estão aqui mais, eu não consigo tocar neles. Então Deus cura através da internet. Amém. Canalize a sua fé para a sua vida agora, para a vida do seu familiar. Eu vou orar. Eu vou orar nesse momento e Deus vai te alcançar. Se você puder fechar os seus olhos, feche os olhos. Se não puder, estiver num lugar que você não está dirigindo, permaneça, só fique focado na oração que eu farei por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, chegamos à tua presença, Senhor, com muita confiança. Te agradecemos por esse podcast que está levando, transmitindo a sua palavra a milhares de pessoas. Ó Deus, essas pessoas que agora nos assistem, pessoas que podem estar enfermas, pessoas que estão convivendo com enfermidades cruéis, roubando, Senhor, roubando a sua fé, a sua força emocional. Pessoas que estão em quadro depressivo, de depressão, ansiedade, angústia. Pai querido, oramos agora por aquelas pessoas que estão com familiares hospitalizados nos hospitais, sem saber o que vão fazer. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Pois é por essas pessoas que eu oro agora principalmente. Porque quando a mão do homem se encurta, é a hora que a mão de Deus se estende. Estende agora as suas mãos poderosas em favor dessa pessoa que ora comigo. Estende agora, Senhor, em favor do Cláudio. Estende agora, Pai querido, em favor da Maria, do João, do Pedro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca agora essa pessoa, enfermidade. Saia desse corpo. Tumores desapareçam desse corpo, desse organismo. Doença saia dessas vértebras, dessa coluna, saia desse fígado, saia desse coração. Deixe agora essa alma, ansiedade, saia em nome de Jesus, depressão, síndrome do pânico, eu te repreendo. Sai, vai embora, espírito opressor, saia dessa casa, saia dessa família. Em nome de Jesus, deixe esse lar agora. Como profeta de Deus, como ministro do Altíssimo, eu ministro a cura, a libertação, o poder sobre a sua casa. Receba agora, e aonde você está, a visitação do Espírito Santo. As cadeias se quebram, as algemas se partem. Aleluia. A libertação de Deus chega e o milagre de Deus te alcança. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus do céu, eu senti virtude sair eu aqui. Também. Aleluia. Se você foi tocado, curado, cara, deixa o testemunho aqui nos comentários. Verdade. Edifique a nossa fé e edifique a fé também de quem está assistindo. Aleluia. Bom, infelizmente, chegamos ao Temos final, que né, terminar, pastorzão? não tem jeito, né? Porque se deixar aqui, eu fico a noite toda. Nem sei que horas são. Mas você não vai ficar. Então precisa ter começo, meio e fim. Foi muito bom. Foi bom pra caraca, pastor. Obrigado, pastorzão. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa o like. E se você gostou ou foi tocado de alguma forma, deixa o seu comentário aqui que a gente vai ler e vai responder você. E se você quer trazer o pastor Arlindo mais uma vez, comenta aqui também. Ó. Deus abençoe. Até a próxima. Beijo.